O Brasil espera chegar em 2020 produzindo 2 milhões de toneladas de peixes por ano. Se conseguir alcançar a meta, vai ficar entre os 5 maiores produtores do mundo. Para conquistar esse espaço, a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, em parceria com entidades como a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tem buscado soluções para alavancar o mercado. Nesta terça-feira aconteceu uma reunião com um novo secretário. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio a assessora técnica da CNA, Lilian Figueiredo. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Nesta reunião, vamos falar primeiramente dessa reunião que você participou, inclusive, né? Em que momento, qual é o cenário e quais os temas principais dentro dessa discussão? Então, essa foi a primeira reunião que nós fizemos com o novo secretário, o seu Samir Pinheiro. Então, a gente fez uma reunião para levar as demandas macro do setor, né? Não levamos nada pontual, porque não cabia numa reunião, primeira reunião com o secretário, levar coisas pontuais. Então, nós levamos assuntos que afetam a cadeia como um todo. Bom, o primeiro assunto tratado foi a questão da importação dos pescados asiáticos, que hoje está causando vários problemas no bolso do produtor brasileiro, porque chega num preço bem inferior ao que a gente consegue produzir aqui. Uma das questões que a gente levantou foi a questão do fosfato no peixe importado, que a nossa legislação impede que seja injetado fosfato, que faz o peixe reter mais água, ficar mais gordinho, então a gente compra água por peixe, na verdade. Congela e pesa. Exato, mais ou menos isso. Eles injetam fosfato e faz com que o peixe absorva mais água. Então a gente levou essa questão para ele para impedir, porque assim, se o nosso produto nacional é exigido isso, por que no importado a gente não exige? Então esse é um fator principal que a gente levou. Está dentro da legislação? Isso não está previsto na questão do importado? No nosso produto brasileiro, nas indústrias brasileiras, isso não pode ser usado. Mas o mercado que vem de fora tem vários estudos que demonstram já que está sendo utilizado. Então um dos trabalhos da nossa comissão, no final desse ano, começo do ano que vem, é fazer um estudo em conjunto com a USP, com a área de alimentos da USP, para fazer esse levantamento e ter dados científicos comprovados para poder cancelar essas importações de peixes com fosfato. Comprovar primeiro a presença e depois partir para a fiscalização. Essa é a cobrança? Porque a gente falar e não ter dados para comprovar fica mais difícil. Então a gente vai mostrar, fazer uma pesquisa científica e levantar os dados e falar, olha, está chegando, está prejudicando o consumidor final, inclusive, né? Então vamos barrar isso. Exato, se é exigência e nós perdemos a competitividade, como é que você vai alavancar o mercado, né? Quais os pontos hoje que vocês, além dessa questão da importação, quais os pontos que preocupam o setor para que possa se deslanchar, conquistar o mercado e realmente tem um potencial enorme no Brasil? Claro. Um outro problema que a gente tem na nossa área de aquicultura, que é assim, fica até repetitivo, né? Toda reunião que a gente fala sobre isso, que é o licenciamento ambiental. Porque hoje o licenciamento ambiental ele trava muito a nossa cultura. Porque cada estado tem uma lei diferente, então cada um pode exigir uma coisa, exigir outra, então fica muito discricionário. Então o produtor que aí nós temos que as vai imagens tentar... da reunião de ontem, né? Isso. Quem que participou, Lilian, além de você, dessa reunião? Estava presente o secretário, o seu assessor Fábio, a Daniele Blank, que é assessora técnica do gabinete, o Eduardo Ono, que é o presidente da nossa Comissão Nacional de Aquicultura, e eu. Ok. Então, esses são os pontos, por exemplo, vocês criaram já uma agenda, qual é o próximo passo depois dessa reunião? Primeiramente, o secretário nos recebeu muito bem, né, e falou que vai nos chamar para as próximas reuniões que tiverem com a equipe técnica, então a gente está esperando esse convite, porque vai ser muito importante realmente a nossa participação na construção, em vez de chegar lá na frente e falar, está errado, né? Vamos começar a discutir a questão da estrutura física das indústrias de pescado, porque não tem por que exigir o que exige para um peixe ou o que exige para um boi, por exemplo. Fica muito caro e a gente tem poucas indústrias por isso. Então, agora para frente, a gente vai começar a levar demandas mais específicas realmente para o secretário. Sobre licenciamento ambiental, só um parênteses, a gente esteve em Curitiba na quarta-feira, o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, está com o sistema desenvolvido online já. Então, diminui em 70% o tempo de obtenção de uma licença ambiental, que é o maior entrave para o setor, eles estão conseguindo diminuir esse tempo já. Então, a tilápia está bastante... Exato. Então a gente vai começar a rodar os estados brasileiros agora para levar essa ideia do Paraná para os demais estados. Agora, hoje tem uma reunião importantíssima, qual é o foco da discussão? Da reunião, é o grupo técnico de sanidade que será realizada hoje, né? Qual é o tema hoje que vocês vão debater? O nosso grupo técnico já tem 1 ano e meio, mais ou menos, e é a primeira reunião que vai abordar animais aquáticos. Então acho que esse é um ponto fundamental. A gente conseguiu colocar uma agenda a manhã inteira sobre sanidade de animais aquáticos. E o que está
causando maiores problemas hoje na piscicultura é a levinagem, que é a produção dos filhotes de peixe, né, para poder cultivo. Os levinos. Isso, os alevinos. Então, eles estão sem controle sanitário nenhum. Então, você compra, eu produzo meus alevinos, você é produtor. Você compra de mim sem certificado nenhum. Então, o peixe vai doente para você, vai com parasita. Região norte, os peixes nativos principalmente estão com muitos problemas de parasitas. Então, assim, a gente vai começar a debater esse assunto para conseguir chegar num consenso. Temos que ter uma legislação sobre isso. Uma certificação da levinagem. Por exemplo, na avicultura, esses pintinhos de um dia, você não produz no fundo de quintal e vende para a indústria, para os produtores. Você tem uma certificação, tem que ser uma granja controlada. E por que o peixe tem que ser diferente? E é o início da cadeia importantíssimo, senão acaba com o restante do ciclo. E a difusão de doença começa por aí. Então a gente vai começar a discutir tanto o tilápia quanto o peixe nativo. O Ministério da Pesca, na época, né, agora o Ministério da Agricultura, publicou um programa sanitário que chama Aquicultura com Sanidade, só que ele foi adiado pelos produtores, alguns acertos que a gente precisava fazer, mas agora temos que arredondar esse programa, colocar para funcionar, porque senão o nosso setor vai ficando para trás, né? A agricultura está engatinhando ainda em relação aos outros setores, então por que a agricultura não pode despontar como agronegócio também, com o potencial todo que a gente tem aqui no país? Que a impressão que se tem, né, Lilian, não sei se posso estar enganado, mas a questão é que o setor ainda discute pontualmente, não discute macro, a questão de você fechar essa cadeia, esse elo, partindo dos alevinos e entender que cada setor tem que ser profissional, né? Exato. A aquicultura ainda tem muita cultura de ser... aquele piscicultor de fundo de quintal, né? Tem tudo na fazenda e coloca um tanquinho de peixe, né? Que é subsistência. Mas não, está crescendo muito. E o Brasil, o governo não está encarando ainda como uma cultura que gera renda, que gera emprego, que gera imposto, que gera riquezas para o país. Então, e os fóruns realmente são pulverizados, né? Cada região discute na sua região. Então, a nossa comissão está trabalhando muito para trazê-los para a discussão nacional, porque a gente como CNA, a gente como representante do setor produtivo aqui em Brasília, a gente tem um poder maior, né? A gente consegue chegar no deputado, chegar no executivo, consegue trabalhar muito melhor as demandas. Então, a gente pede, sempre toda reunião, gente, mandem demanda para a gente, mandem o que vocês quiserem, que a gente corre aqui por vocês. Tá certo, é o recado para os produtores. Isso. Pode mandar demanda aqui que eles estão preparados. Lilian Figueiredo, assessora técnica da CNA, muito obrigado pelas informações. Muito obrigada. Até logo.